o trabalho da poesia, né? Quer dizer, é sempre um trabalho muito complexo, né? Naturalmente você trabalha com os versos livres, que é uma tradição hoje já. Isso. Não há nada de revolucionário nisso. E certo. Você trabalha muito e na busca de descrever o sentimento. Isso. Né? Quer dizer, como é o mecanismo disso? Porque me parece ser uma coisa mais complexa de fazer, né? Por conta dos apegos aos detalhes, às filigranas, enfim. Como é esse trabalho? Eu tento combinar na minha poesia duas coisas. A minha realidade vivida, sentida, nos dias de hoje, ou muito tempo, 25, 30 anos atrás, num país muito diferente do Brasil, nas condições que literalmente não tem nada a ver com a realidade brasileira de hoje. E outra coisa é a minha imaginação, a minha fantasia, a tentativa de me afastar dessa realidade. Ou seja, surge um certo dilema entre o imaginário e o concreto, o real, nos meus versos. Como, por exemplo, no meu primeiro livro, claro que eu não vivi tudo isso pessoalmente, com toda essa intensidade que eu tento reproduzir no meu verso. Graças a Deus, eu não participei de nenhuma guerra. Graças a Deus, minha cidade não foi apagada do mapa, como eu escrevo com base nos fatos reais da história grega, usados no meu livro. Mas, por outro lado, eu vivi pessoalmente, sentindo isso na minha pele, dia após dia. Eu vivi uma catástrofe geopolítica, que era o desmoronamento econômico, político, cultural da União Soviética. Eu, como cidadão e patriota soviético da época, eu tive uma experiência muito drástica com isso, que quando, num espaço muito curto, há alguns anos, 4, 5, 6 anos, uma das maiores potências mundiais simplesmente deixou de existir. Simplesmente aquilo mesmo foi apagada do mapa, e hoje em dia é outro país que tende mais para o lado do terceiro mundo do que para o lado do, assim chamado, mundo primeiro. E eu não queria escrever assim mesmo sobre minhas vivências, sobre o desemprego, sobre as tentativas de achar o meu lugar dentro desse novo sistema do capitalismo selvagem que sucedeu ao sistema socialista. Mas não seria interessante. Seria um livro de memórias mesmo, seria uma espécie de diário, que eu não queria fazer, e eu escrevi um livro profundamente alegórico, mas atrás de cada linha, atrás de cada verso desse livro, existe um acontecimento real, às vezes indecifrável, para as pessoas que não viveram naquela época, que não presenciaram aquela sequência de ditos efeitos que eu presenciei, que eu vi, que eu senti. E eu acho que dessa forma eu tentei aproximar as minhas vivências, as minhas experiências de vida dos leitores de todo e qualquer país, inclusive do Brasil. Agora, há algumas coisas que me chamam a atenção. O Mário de Andrade, ele dizia uma coisa interessante: escrita não é rua. Os sentimentos são outros e tal. E eu conheço um autor no Rio Grande do Sul, que ele foi criado ali naquela fronteira e tal, que ele sempre se debate com o ritmo da linguagem, e ele às vezes ele diz: olha, eu tenho a necessidade de escrever em espanhol por conta de uma sonoridade que depois eu tento buscar no português, mas que eu preciso desse primeiro ponto. Certo. A sua carpintaria, ela parte do russo ou do bielorrusso? Ele já vem no português não, mesmo? Não, de maneira alguma. Os meus 2 livros de poesia foram originalmente escritos em português
que eu gastei mais ou menos 3 anos me adaptando ao Brasil, me adaptando ao modo de falar, tentando pegar essa melodia do idioma, muito diferente, que não tem nada a ver com o idioma falado na Rússia, na Bielorrússia, que também são línguas diferentes, o russo e o bielorrusso. E o francês, que eu gastei alguns anos em estudar. Mas depois, quando eu passei a conversar direto em português, quando eu passei a trabalhar como tradutor do russo para o português, quando eu tive essas primeiras experiências oníricas em português, de sonhar em português, de dormir, minha esposa me chama, e eu automaticamente, continuando a dormir, a sonhar, eu respondo em português, não respondo em russo. E sentindo que no meu dia a dia, conversando com minha mãe, naturalmente em russo, conversando com meus parentes por telefone, que eu sentindo certas dificuldades em passar do português para o russo e vice-versa, inserindo palavras portuguesas, paradoxalmente, no meu fluxo verbal em russo e vice-versa também, eu achei que estivesse preparado para escrever em português e, claro, que com muita dificuldade, porque a construção, a engenharia da palavra, ela parte, nos dois idiomas tão diferentes assim entre si, ela parte dos outros princípios, dos outros preceitos. Então, tive certa dificuldade em escrever, mas acho que não ficou tão ruim.